Então, com relação à avaliação acerca do Aristóteles, uma breve revisão do conteúdo, tá? A prova são 10 questões, sendo que 4 são do Enem. Nessas 4 questões do Enem, 2 são ligadas a Aristóteles e 2 ligadas à interpretação. Interpretação geral, de uma forma geral. E isso, claro, dentro da metodologia do Enem. E a nossa avaliação, isso é importante deixar claro, trabalha nesse patamar de que uma breve reflexão, ou seja, uma breve introdução ao pensamento de Aristóteles, lembrando, primeira coisa, que a virtude para Aristóteles está no meio termo. E o que é o meio termo? É a arte da mediânia. Essa arte da mediânia nada mais é do que a arte de nem 0, nem 100%. Ou nem o exagero, nem a escassez, mas o meio termo. Para Aristóteles, aí está a verdadeira virtude. Ou seja, a virtude se concentra nem no excesso, nem na escassez. Ou se a gente fosse pensar, né? A questão é, eu não preciso não beber, não preciso ser abstêmio, como também não preciso, sei lá, beber tanto de não saber onde eu estava na noite anterior. Tá vendo? São extremos, exageros. Que aí Aristóteles fala, ó, a virtude está aqui no meio. Não é nem aqui, nem aqui. É no meio. Ou seja, aí está toda a virtude de Aristóteles. Ali reside, se a gente pode dizer assim, aquilo que ele entende como a melhor forma de ser e de, vamos dizer assim, agir em uma sociedade. Um ponto que é importante também lembrar é que Aristóteles vai trabalhar a questão da felicidade. E essa questão foi uma questão do Enem, caiu ano passado, que vai trabalhar justamente a concepção de felicidade em Aristóteles. E essa concepção de felicidade para Aristóteles nada mais é do que, vamos dizer, aquilo que conduz às coisas boas. A finalidade da felicidade, se nós podemos assim, ela está instaurada nas ações e nas condutas humanas. Não tem como ser feliz sem praticar a ação. Que ação é essa? A ação da felicidade. Um outro ponto também que é importante nós pensarmos em Aristóteles é que essa ética dele é uma ética teleológica. E teleológica é uma ética que possui um fim. Ou seja, ninguém realiza nada à toa. Toda ação do ser humano tem uma finalidade. E essa finalidade é boa. Quer ver um exemplo extremo? Teve determinado acontecimento, o cara foi e matou o outro. A ação inicial é boa, ou seja, a finalidade, vou lá, resolvo com as minhas próprias mãos, está tudo resolvido. Só que depois ele é preso, ele vai acabar sendo julgado. Percebam? A ideia era ser feliz, ou a ação levava ao bem, ao correto. Mas depois, quando ela é refletida, ela é percebida que ela não foi tão correta assim. Mas a intenção, tá? A intenção, o telos, ou seja, a finalidade da ação, sempre vai ser boa. O ser humano sempre fará a coisa, a ação, tendo a concepção, para Aristóteles, claro, de que ela é boa. A ação do ser humano tem por finalidade algo bom. E aí, nós podemos pensar o que é o bom, mas aí isso não cai na prova. Só que a ideia é essa, tá? A finalidade de toda a ética em Aristóteles é uma ética e é uma finalidade de que mostrar que a ação, no fundo, ela tem como princípio a bondade, o correto, o certo. Nem que depois não se mostre assim no andar dos acontecimentos. O outro ponto que é importante nós pensarmos aqui com relação a Aristóteles é justamente a ideia da filosofia para ele. Fazer filosofia é espantar-se. É o pathos. O pathos é o arqué da filosofia, vai dizer Heidegger, ou seja, é o princípio, é o início da filosofia. O ato de espantar-se, que aí podemos pensar que é um ato de indagar-se, é o ato que dá início à filosofia. Mas é um espantar-se que não acaba no espanto, mas continua e não tem fim. É um eterno espantar-se. É um espantar-se que não tem fim.
Um outro momento que é importante nós também pensarmos com relação a Aristóteles é que para Aristóteles o homem é zoon politikon, o homem é um ser político. E como ser político, ele tem como forma de ação a sociedade. A natureza dele é política porque ele já nasce numa família. Né? E a ação da família, pai, filho, mãe, já é uma comunidade, já gera ali uma atitude política, que nós podemos entender aqui bem pichamente como a ideia de lidar com os outros. Por isso que para Aristóteles o ser humano tem essa natureza, tem essa característica intrínseca, ou seja, ele é um animal político. Ele é um animal que consegue fazer política. Por que ele faz política? Porque ele tem a linguagem, tá? Porque ele consegue falar, ele consegue interagir com o outro. Um outro ponto que é importante também é o que Aristóteles entende por cidade. E cidade aqui é uma concepção muito mais de Estado. O Estado, a palavra Estado, serve para a cidade. Então o Estado, a cidade, tem por finalidade levar os seus cidadãos às ações boas. O Estado nasce com o objetivo de proporcionar a vida boa, compreendida como estando vinculada às questões morais e intelectuais de Aristóteles. Ou seja, esse Estado, ele não é apenas a cidade em si, mas ele também é a família. Né? Ou melhor, o primeiro Estado, a primeira cidade, a primeira comunidade, o primeiro lugar onde ele é político é aonde? É na família dele. E é dali, no privado, que vai para o público. Ou seja, é da família, da sociedade entendida como política dentro da família, que ela é levada à ação em maior dimensão quando ele se insere dentro de uma sociedade. Um outro ponto que é importante nós pensarmos também, e aí é uma questão de interpretação aqui Aristóteles, super tranquilo para interpretar, a ética aristotélica teleológica, e aí tem uma diferenciação que é importante pensarmos entre Aristóteles e Platão. Rafael pintou um afresco, que chama-se, se eu não me engano agora, vou dar meio que um certo chute, eu não me lembro, chama-se Academia ou a Ágora em Atenas. Eu sei que está Platão e Aristóteles. Platão está apontando para cima e Aristóteles está apontando para baixo. O que significa isso perante a justiça? Para Platão, a justiça é um ideal perfeito. Ou seja, no mundo das ideias existe a justiça, existe a perfeição. Já Aristóteles aponta para baixo. Ou seja, a justiça pode ser ensinada. A justiça deve ser ensinada. E por dever ser ensinada, o dedinho aponta para baixo, ou seja, é na relação com o outro. Platão fala, não, temos que nos recorrer ao mundo das ideias, da perfeição dos conceitos. Aristóteles fala, não, é na relação com o outro. Vamos dizer assim, é na educação que nós transformamos a ética em ação, nós transformamos o sujeito em um homem justo. Tá? Eu acho que a prova é isso. Tá bem resumido o que eu falei, mas dá para se entender o que eu quis dizer. As outras questões que eu não me debrucei aqui são questões interpretativas. No fundo, as 10 questões, se nós formos olhar, são interpretativas, já é um modelo bem característico do Enem. Mas eu acho que não haverá problema com relação à prova. Não haverá problema com relação à prova. Só estar atento, rever esse vídeo várias vezes, se for o caso, porque dá para tirar um 10 sem nenhum problema.